Se você quiser abrir sua Bíblia em Mateus, Lucas 19. Lucas 19, versículo 28 a 34. Hoje, dia de eleição, espero que você tenha votado. Talvez aí você esteja até acompanhando aí seu candidato pelo celular. Todo mundo apreensivo pelo que há de vir. Mas prometo que não vou demorar demais. Lucas 19, 18 a 34. Acho que eu falei 18, né? 28. Lucas 19, 28 a 34. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, prosseguia Jesus para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia à fronteira, e ali entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Responderei assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam o segundo que Jesus lhes dissera. Quando ele soltava o jumento, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam-lhe o Senhor, e responderam: porque o Senhor precisa dele. Esse é o princípio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Acho que é uma história que quase todos aqui conhecem. Então, Jesus entra de jumentinho em Jerusalém. As pessoas, a Bíblia fala que tinha ramos de palmeira quando ele entrava. Alguns jogavam vestes, formando uma espécie de tapete para onde ele pisava. E falava: Hosana, Hosana, bendito é o seu nome nas alturas. A multidão aclamava Jesus na sua entrada em Jerusalém. Que, curiosamente, dias depois, foi ali que Jesus foi crucificado. E a multidão, não sei se é a mesma multidão, se outra multidão, mas alguma multidão também estava presente e gritou Barrabás ao invés de Jesus. Então, esse é o momento, Jesus entrando em Jerusalém para ser crucificado. E a gente vai falar sobre isso hoje, não sobre a crucificação, mas sobre especificamente o versículo 34. Quando fala assim: responderam, porque o Senhor precisa dele. Por que o soltais? Porque o Senhor precisa dele. Eu não sei se você tem um irmão mais novo, se você é pai, que são pessoas excelentes para você ter a resposta por que não, o porquê sim. Então eu tenho um Rafael, meu irmão de 7 anos, e um monte de coisa que ele me pergunta, eu posso simplesmente falar, por que não? E acabou a conversa. Ou então, por que sim? Eu falo: Andinho, por que eu não posso ver televisão? Por que não? Não tem que explicar para ele, porque ele tem que dormir, ou porque vai passar jornal e ele não pode ver as notícias. Não tem que explicar nada, é por que não? E isso é fantástico, uma autoridade nessa resposta. Você não ter que dar maiores explicações, é maravilhoso isso. Se você é pai, você pode explorar isso até. A coisa maravilhosa, coisa que com outras pessoas, você tem que explicar, você tem que argumentar, não pode, por conta disso, a pessoa responde, e coisa e tal. Não, o porquê sim e o porquê não é maravilhoso. Você consegue demonstrar uma autoridade, um poder que raramente você tem da mesma forma. E eu estou falando isso por quê? Porque a resposta que Jesus fala para eles dar aqui é mais ou menos isso, porque sim. Então ele falou assim: discípulos, vocês vão entrar ali em Jerusalém, vai ter um jumentinho amarrado, Aí vocês vão pegar eles, e se alguém perguntar por que vocês vão pegar eles, vai falar: porque o Senhor precisa deles. Mas que Senhor, Jesus? Mas jumentinho de quem? É primo seu, amigo seu? Se a pessoa me cobrar dinheiro, eu vou ter dinheiro para pagar ela? Vamos pegar por quanto tempo, Jesus? É 1 dia, 2 dias, 3 dias? A gente vai usar para quê? Para fazer transporte pesado? Ou só para fazer alguma coisa? Tem que dar alguma satisfação para esse homem, Jesus. A Bíblia não nos fala de algum parentesco, algum relacionamento, é uma pessoa completamente aleatória. E é normal que essa pessoa, então, tivesse dúvidas sobre aquilo. Afinal, era o jumento dela, a propriedade dela. Então, eu quero saber, vai fazer o que com esse jumento? Vai para onde? Quantos dias?
Na Bíblia fala que os seus donos, o jumento tinha vários donos. Então, assim, eu vou ter que perguntar para os outros donos se eles vão deixar também. Mas ele falou assim, ó, se alguém perguntar alguma coisa, eu falo que o Senhor precisa dele. É quase que vou pegar porque sim. Não vou te dar nenhuma explicação. Não vou te dar maiores explicações, algum tipo de satisfação. Porque o Senhor precisa dele. E isso, para Jesus, e para efeito da história também, pareceu ser motivo suficiente. Porque o Senhor precisa dele. Não tem outro motivo. Não vou pegar porque, sabe, eu vou te pagar depois, ou vou pegar porque eu vou te dar uma coisa melhor, depois eu tenho um cavalo para te dar uma coisa melhor. Não. Esse motivo é um motivo suficiente. Porque o Senhor precisa dele é um motivo suficiente. E lembrando que, nessa época, mais que a multidão recebeu Jesus, Jesus não era visto ainda por muitos como Messias, porque ele não tinha ressuscitado, não tinha morrido ressuscitado. Então, muitos não sabiam quem Jesus era, se era um profeta, se era uma pessoa do bem, se era um sábio. Nós temos a perspectiva hoje, 2000 anos depois de Jesus era Messias, porque nós cremos que ele morreu e ressuscitou. Nesse momento, ele não tinha ressuscitado ainda. Então, as pessoas não tinham a convicção, a clareza que Jesus era o Senhor, ou quem seria esse Senhor. Seria um Senhor de terra, seria um Senhor, um soldado. De qualquer forma, esse senhorio pareceu suficiente para aqueles donos do jumento de liberarem o jumento para Jesus. E sabe, essa palavra Senhor, ela aparece no Novo Testamento, deixa eu consultar minha colinha aqui, mais de 270 vezes. A palavra Senhor, 270 vezes. E na Bíblia, essa palavra Senhor, que acaba que para a gente, essa palavra Senhor, pelo menos para mim, muitas vezes é uma pessoa mais velha. Então, Senhor, a senhora. Mas na Bíblia, essa palavra Senhor tem outra conotação. A palavra Senhor vem do grego Kyrios, que tem a mesma palavra para César, o imperador romano, o imperador Júlio César. É a mesma palavra para Czar, que é o imperador russo. E a mesma palavra para Kaiser, que são os imperadores alemães. Então, Kyrios, Czar, Kaiser, César, é tudo a mesma palavra, que demanda um senhorio imperial, um senhorio de poder, um senhorio de autoridade, um senhorio que eu mando e você obedece. Eu falo porque sim, isso é o suficiente. É o Senhor, é o Kyrios que tá pedindo isso. O Senhor sobre todas as coisas. E eu trouxe esse tema aqui, especificamente, que eu acho que nós temos que resgatar esse valor do Kyrios, do Senhor, sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossa família. A gente está em dia de eleição hoje, eu votei, tenho expectativas que o candidato que eu votei vença, acho que você também tem expectativas que o candidato que você votou vença, Mas, de qualquer forma, independente se ganhar A ou B, nós, como cristãos, nós temos que ter plena consciência que, independente de vereador, independente de prefeito, independente de presidente, existe um Kyrios, que é um Senhor sobre todas as coisas. E, às vezes, eu penso que a gente perde um pouco essa noção. Semana passada, por exemplo, não sei se foi semana passada ou 15 dias atrás, teve a eleição do Trump contra o Biden nos Estados Unidos, que teve gente que perdeu o sono, e por conta da, até então, vitória do Biden, falou que o mundo acabou e não sei o quê, e os Estados Unidos agora, o Brasil, acabou um monte de coisa. E se aqui no Brasil as coisas não melhorarem também. Enfim, pessoas que perderam o sono, perderam a paz, entraram em desespero absoluto e ansiosas demais, e postam o tempo inteiro no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, mensagem política, falando que foi fraude, que não foi fraude, e que o fulano é assim, fulano B é assado, porque se não ganhar, e se ganhar. Em meio a tanta essa confusão, nós temos que lembrar que, como cristãos, independente de quem ganhar, existe um Senhor sobre o universo. Existe um Senhor sobre todas as coisas. Nos últimos 4 anos, com o prefeito que nós temos atualmente, ele continuava sendo o Senhor. Nos últimos 8 anos também, nos últimos 16 anos também. E por piores que as coisas são, nós temos que lembrar que no tempo de Jesus, eu podia nem votar Jesus. Jesus nunca votou. Então, independente de quem
das políticas, dos resultados. Nós temos que lembrar que há um Senhor sobre todas as coisas, independente de prefeito, de presidente, de partido, o Senhor sobre todas as coisas. E eu queria abordar duas perspectivas desse Senhor. Duas perspectivas desse Senhor que nós não estamos acostumados. Na era da democracia, eu que sou nascido nos anos 90, nunca peguei nada que não seja democracia. Não sei o que é não ser democracia. E para mim, e para a minha geração, e acho que para a maioria de nós, essa questão do Senhor, a gente não está acostumado com ela. A gente está acostumado a votar. A gente está acostumado a compartilhar opinião. A gente está acostumado a contestar, a falar, eu penso diferente, eu discordo, eu acho que não é assim. Você ganhou, mas você não é meu representante. Você não me representa. Mas no reino de Deus, o Kyrios, não tem votação. Deus não te perguntou nada. Deus não te consultou nada. Sabe, Deus não te consultou nem para você nascer. Deus te perguntou se você queria nascer? Não te perguntou, você nasceu assim mesmo. Então, no reino de Deus, esse senhorio não é democracia como nós estamos acostumados. No reino de Deus não é democracia, né, que nós podemos falar para Deus, Deus, eu penso diferente. É claro que você pode falar para Deus, mas a gente tem que ter a certeza, a expectativa que Deus tem os planos deles e como o Senhor, o plano dele não está aberto à votação. Não tem um conselho no céu, onde Deus fala assim, o que a igreja Lagoinha da Serra, que tem 3 delegados, pensa sobre esse plano de Deus. Deus como Senhor e como reino de Deus, onde Deus é o rei e ninguém mais é rei, ele tem um plano e nós, querendo ou não, iremos fazer parte dele, concordando ou não. Na minha opinião, sendo a favor ou contra Deus, Deus é Senhor sobre todas as coisas. E nesse senhorio de Deus tem 2 planos. O primeiro é o plano macro. É o senhorio de Deus, a gente fala que Deus se assenta à direita de Deus, Jesus se assenta à direita de Deus, ele é Senhor sobre toda a terra. É o nome que está sobre todo nome, então é o senhorio macro, ele reina sobre Belo Horizonte, ele reina sobre o Brasil, ele reina sobre todas as coisas. É um senhorio que nós como cristãos temos que ter fé nele. Por mais que candidato A ou B vença ou perca, nós cremos que Jesus ainda ele é Senhor sobre todas as coisas. Dependendo das coisas que aconteçam, com corona ou sem corona, com segunda onda ou sem segunda onda, nós temos que resgatar essa firmeza em nosso coração que Jesus continua sentado ao trono. Ele não está em pé, ele não está nervoso, ele não está ansioso, ele não está olhando para trás e falou, candidato A perdeu, o meu candidato era o B, agora... Não, o candidato de Jesus perdeu. Isso não existe, gente. Como se as coisas tivessem saído do controle. Como se as coisas saíssem do plano de Deus, ele agora levantou do seu trono e vai ter que acionar um plano B, vai ter que chamar os anjos, arcanjos para apertar o botãozinho vermelho do pânico. Isso não existe no plano de Deus. O tempo inteiro ele se assenta à direita do Pai, o tempo inteiro ele está tranquilo, o tempo inteiro ele tem certeza e confiança que o final a gente já sabe, no final ele vai voltar reinante como Senhor dos Exércitos para buscar a sua igreja. Esse é o final da história. E ele já sabe o final, e nós como cristãos também devemos saber. Esse é o plano macro. Nós devemos resgatar em nosso coração essa certeza, que independente de qualquer coisa, de doença, de pobreza, Jesus continua sendo o Senhor. Por mais que não pareça, por mais que não sinta, por mais que a gente não perceba, ele se assenta à direita do Pai. Ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre todo nome, sobre todo principado e sobre toda potestade. E ele é Senhor de todas as coisas. Mas além do plano macro, nós temos também o plano micro. O que é o plano micro? O plano micro é quando Jesus é Senhor na minha vida. É quando ele é Senhor sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas expectativas, os meus planos, os meus sonhos. E nesse panorama a coisa complica um pouco mais. E quando a gente está falando do macro é bom demais, gente. Quando eu falo para você assim, nós vamos mudar Belo Horizonte, é bom demais. Nós vamos mudar o Brasil, nós vamos impactar o mundo. Todo mundo está dentro. Mas o plano micro é, nós vamos mudar o mundo. Ian, vamos começar aqui varrendo a igreja hoje depois do culto. Aí a coisa muda. Porque mudar o mundo é mais legal do que varrer a igreja. Quando eu falo, nós vamos mudar Belo Horizonte. Então é uma pessoa que não se anima.
Para começar a mudar Belo Horizonte, nós vamos começar sei lá, nós vamos nos envolver com o projeto social e todo mundo vai estar lá presente sábado de manhã. Thales, nós vamos mudar Belo Horizonte, vamos. Então, sábado de manhã, te vejo lá no endereço tal, para fazer isso, isso, isso. Aí fica mais chato o negócio, né? Sábado de manhã. Então, quando o negócio vem para o micro, para a minha vida pessoal, para as minhas atitudes, a coisa muda de cenário. Eu acho que nisso a gente tem que resgatar ainda mais o senso de senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Para as coisas que nós fazemos, coisas que eu faço como pessoa física. O Sandro Gonzalez, o que eu faço como pessoa? Porque quando eu diluo a vontade de Deus, ou quando eu diluo as coisas sobre uma massa, sobre a igreja precisa ser relevante, a igreja tem que ter voz ativa, a igreja tem que fazer isso ou aquilo, isso é ótimo, mas quem que é a igreja? Agora, quando eu falo o Sandro tem que ser relevante, o Sandro tem que começar a ser presente, o Sandro tem que se preparar melhor, o Sandro tem que ser uma pessoa melhor, isso me custa. Então eu vou ter que estudar, eu vou ter que ser uma pessoa tolerante, eu vou ter que ser mais aberto com minha família, eu vou ter que conversar mais com as pessoas. Porque o macro é ótimo, porque o macro não tem cara, o macro não tem face, o macro não tem nome, não tem nem endereço. Então vamos mudar o Brasil, todo mundo vamos. Mas quem que é todo mundo? E o senhorio de Deus sobre esse todo mundo, também de certa forma é fácil. Que a multidão recebeu Jesus em Jerusalém. Então não dá para saber quem que estava abanando as folhinhas, quem que estava jogando a roupa, era a multidão, era todo mundo. Esse é o macro. Agora o micro é o dono do burrinho. Jesus está indo para Jerusalém. Glória a Deus, vão receber Jesus aqui em Jerusalém. Aí fala para o dono do burrinho, o dono do burrinho, Jesus está em Jerusalém. Não é bom demais, agora eu preciso do seu burrinho. E a Bíblia fala que tinha vários donos. E quando tinha vários donos, os teólogos concordam que quer dizer que eram pessoas pobres. Pessoas pobres porque tinham que dividir o mesmo burrinho. Então não era um senhor de terra com várias cabeças de gado. Era 3, 4, 5 famílias que dividiam um burrinho. Ou seja, pessoas pobres, dependiam daquele burrinho para fazer um arado, fazer um transporte, fazer alguma coisa, dividiu. De repente, um tinha o burrinho segundo, outro tinha na terça, outro tinha na quarta. E de repente, a vinda de Jesus para Jerusalém, que para a multidão, né, foi motivo de alegria, motivo de ansiedade, motivo de festa, para aqueles donos específicos, a gente não sabe quantos, talvez 2, talvez 3, talvez 5, de repente para aquelas pessoas custou algo precioso para eles. Como pessoas pobres, talvez a forma de trabalhar, talvez a fonte de renda, talvez a forma de transporte, custou uma coisa verdadeira para eles. Mas eles entenderam, o Senhor pede. O Kyrios pede, o Senhor sobre todas as coisas te pede, no seu plano micro, na sua vida pessoal, aquilo que te custa algo, Ele pede isso de você. E para aquela pessoa que de repente estava festejando com todo mundo, mas foi o burrinho dela que Jesus pediu, a coisa mudou de panorama, custou um pouco mais, ficou mais difícil. Mas por entender o Kyrios, ele abriu mão. Não sei se vou ter o burrinho de volta, ninguém me falou. Não sei se Jesus vai sacrificar o burrinho. Não sei se vai todo mundo montar o burrinho. Não sei se vai levar para sempre o burrinho. Mas, de qualquer forma, quando ele entendeu o Kyrios, o senhorio de Jesus, ele conseguiu abrir mão daquilo que lhe custava muito no plano pessoal. E eu me pergunto a mim mesmo, o que me tem custado no meu plano pessoal o senhorio de Jesus sobre a minha vida? Porque normalmente é muito fácil a gente falar no plano geral o que tem faltado às pessoas. Tem faltado aos políticos de Belo Horizonte, claro que os políticos não têm rosto, são 41 vereadores, mais um prefeito, um vice, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, aos políticos todos faltam isso. Aos belo-horizontinos falta aquilo. O brasileiro não sabe votar, ou seja, ninguém sabe votar. O brasileiro é assim, o brasileiro é assado. A igreja do Senhor não se levantou, a igreja de Deus não se arrependeu. A igreja de Deus é fraca. Os homens da igreja são assim, as mulheres são assado. Isso é muito fácil falar, porque isso se dilui numa massa que não tem rosto. É muito fácil apontar isso. Agora, quando a coisa vem para o pessoal, a coisa muda de figura. A igreja Vila da Serra não tem relevância. Será que o Sandro tem relevância?
Será que você tem relevância? Será que eu tenho buscado um senhorio sobre a minha vida de Deus? Será que eu, como igreja, eu tenho buscado ser relevante, eu tenho buscado, né, me aprimorar mais, eu tenho buscado ser uma pessoa melhor, eu tenho estudado mais, eu tenho tentado influenciar mais as pessoas, abrir meus círculos? E esse senhorio no micro, no plano individual, ele tende a nos custar. Ele tende a ser custoso. Porque todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém, raramente Jesus ignorou a pessoa no plano micro, no pessoal. Não a multidão, mas quando ele se encontra pessoalmente com alguém. A Bíblia sempre nos conta que na conversa pessoal com Jesus sempre custou alguma coisa a pessoa. No encontro com Zaqueu, ele falou: vou restituir todo mundo e ainda vou dar mais do que eu roubei. Ou seja, custou dinheiro aquele homem. Os discípulos todos, no encontro pessoal, custou tudo, porque seguiram Jesus pessoalmente. Ele falou assim: Deus, você se abençoe, Jesus, eu vou ficar daqui. Custou a eles a vida que eles tinham, né? Foi seguindo pessoalmente a eles. A Bíblia nos conta o relato de 4 pessoas que Jesus encontrou pessoalmente e convidou elas para segui-los, fora os discípulos. O jovem rico falou: você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem e segue-me. Ou seja, você quer ser perfeito, vai te custar alguma coisa. O jovem rico, então, infelizmente, a Bíblia nos conta que ele, por ter muitos bens, ele não conseguiu ter consciência ou a revelação daquele quírio sobre a vida de Jesus. Então, ele não conseguiu abrir mão dos seus bens. A Bíblia fala que ele foi embora dali triste. Mas Jesus convidou ele à ação, convidou ele a algum tipo de sacrifício, convidou ele a fazer algo que lhe custasse algo. Outros 3, a Bíblia fala que, se você quer, Jesus, eu quero te seguir, mas deixe que antes eu enterre meu pai. Ele falou assim: olha, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos, aquele que me segue e olha para trás não é digno de pegar o arado. Então, assim, para aquele cara, se ele quiser seguir Jesus, iria lhe custar algo. Jesus, deixa eu te seguir, mas deixa antes eu falar com a minha mãe. Jesus, deixa eu te seguir, mas onde que você vai dormir? E Jesus fala: o filho do homem, a raposa tem os seus covis, os pássaros têm o seu ninho, mas o filho do homem não sabe onde vai repousar a sua cabeça. Para todas as pessoas no plano pessoal, quando foi 1 para 1, Jesus exigia dessa pessoa alguma coisa que lhe custaria alguma coisa, e era custosa. Não porque Jesus quer, ser mal. Eu sou mal, eu vou pedir aleatoriamente essas coisas. Mas como Senhor que Ele é, normalmente Ele pede justamente aquilo que está sentado no trono, no lugar dele. Então, quando Ele pede para o jovem rico: olha, você quer me seguir? E sabe, eu sou Senhor. E a Bíblia fala que não pode ter 2 senhores, ou você vai servir às riquezas ou a Deus, não pode ter os 2. Então, no seu caso, eu vejo que o seu trono já está ocupado pela riqueza. Então, assim, deixa a riqueza para lá e me segue. Para outras pessoas pode ser a família. A sua família até tudo para você. Então, você quer me seguir, você não pode fazer isso. E o Senhor é justamente isso. O Senhor é aquilo que é soberano, tanto nos céus quanto no nosso coração. É um senhorio que nos custa algo, normalmente é aquilo que ocupa o lugar de mais importância para você. Pode ser o seu trabalho, pode ser o seu tempo, pode ser o seu dinheiro, pode ser os seus sonhos. Mas seguir a Jesus, eventualmente, vai lhe custar alguma coisa. Seja dinheiro, seja tempo, seja vontade. Talvez você faça alguma coisa contra a sua vontade. E é por isso que Jesus fala: aquele que vier após mim, carregue a sua cruz e siga-me. E ele não fala: aquele que vem após mim, pode ser que tenha uma cruz para você, não é para todo mundo. Né? Tem para uns que tem, outros que não tem. Aquele que vier após mim pode ficar sem fazer nada, pode só mandar um beijo de longe. Jesus fala: aquele que vier após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, tem uma cruz. Tem uma cruz para mim, tem uma cruz para você, tem uma cruz para a pessoa que está do seu lado, tem uma cruz para a pessoa que está atrás de você, tem cruz para todo mundo. Cruz aqui não falta, gente. E cruz não é sofá, cruz não é Netflix, cruz não é sorvete. Cruz é algo que te custa. É algo que você não quer abrir mão, é algo que você não quer fazer, é algo que você não quer, delegar, é algo que vai te custar. Algo que você naturalmente não vai acordar segunda-feira e falar assim: que vontade que eu estou agora de carregar a minha cruz. Você não vai fazer isso. Normalmente carregar a cruz é um processo. Você vai falar como Jesus falou no jardim do Getsêmani. Falou: Jesus,
Sabe, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. E nós temos que resgatar justamente esse valor de Kyrios no plano individual. Não da igreja. A igreja tem que se arrepender. A gente ouve isso todo ano, tem um profeta que fala isso. Mas quem que é a igreja, gente? Nós somos 20 milhões de cristãos só no Brasil. Será que os 20 milhões, todo mundo está desviado? E como é que nós vamos fazer um congresso para todos se arrepender na mesma hora, os 20 milhões, todo mundo, simultaneamente? E vamos, sabe, fazer uma rezinha, vamos rezar, fazer uma oração junto de arrependimento? Não tem como medir isso. A igreja tem que ser mais impactante. A gente adora o plano geral. A gente tanto adora o plano geral que normalmente as pessoas são assim, elas ajudam crianças lá na África. Eu ajudo as crianças, não, eu amo as crianças da África. Mas tem pessoas que amam as crianças da África, mas não têm filhos ou não gostam do sobrinho. Porque o sobrinho está aqui, ó, correndo na sala dele fazendo bagunça. Tem pessoas que lutam pela Amazônia, mas não conseguem fazer uma reciclagem em casa. Não consegue nem jogar a latinha na latinha, o papel no papel. Compra desenfreadamente, mas a Amazônia está lá longe, ele protege. O que está aqui não faz nada, que é o plano pessoal dele. Ama os direitos humanos, mas não consegue dar nem um chocotone para o porteiro do prédio. Não consegue nem, que é o plano pessoal. Todas essas coisas que a gente falou é a nível global. Né? As crianças, a fome no Nordeste, a seca no Nordeste, a Amazônia a 2.000 quilômetros daqui. Mas a árvore que está em frente ao meu prédio quer cortar, porque pode cair e acabar com a minha luz. Então, tudo aquilo que é macro não custa nada. É super abstrato, está lá, sabe? Faz bem para a minha imagem gostar disso tudo, mas o que nos custa? O senhorio de Cristo sobre a nossa vida pessoal, o meu burrinho que eu divido com outras pessoas, que me custa muito, é meu transporte, é meu sustento, é meu trabalho. O que nos custa é complicado. A gente tem que resgatar o senhorio de Cristo sobre o individual, sobre a minha pessoa. Não sobre a igreja isso, a igreja aquilo, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os profetas, a nação brasileira, os brasileiros. Mas sobre o Sandro. O que o senhorio de Cristo tem levado sobre a minha vida? O que seguir a Cristo tem me custado no meu nível individual? O que o meu Senhor, e sendo meu Senhor não é democracia, eu não voto, Ele fala, eu obedeço. Né? Quando eu sigo a gente, eu estou seguindo Ele, então a gente não está pensando no caminho junto, Ele está aí na frente, eu estou indo atrás. O que eu tenho feito como discípulo de Cristo? Eu confio em Deus como Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor, né, sobre Belo Horizonte, Ele é Senhor sobre o Brasil, independente se A ou B ganhar, Ele é Senhor. Né, até o fim dos tempos Ele é Senhor, e quando Ele voltar, se eu estiver aqui ou não estiver aqui, eu sei que Ele vai me levar com Ele. Esse é o macro, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas e sobre a minha vida? Sobre a minha ação de agora? Sobre o que eu faço agora, sobre o que eu vou fazer depois do culto, quando acabar aqui, né? Será que vai me custar alguma coisa? Será que eu vou seguir ele? Acabou aqui, a minha ação pós-igreja, a minha ação segunda-feira de manhã, primeira coisa que eu faço segunda de manhã, será que o senhorio de Jesus impacta a minha vida na segunda-feira de manhã? Meu nível individual, com a minha família, no café da manhã que eu tomo com a minha esposa. Bom, não tenho filhos, mas com seus filhos. No almoço que eu vou ter na minha empresa, com os funcionários e tal. A gente tem que trazer a pessoa de Jesus, o senhorio de Jesus, no nível ultra individual, em cada ação que eu faço. E não diluir Deus, sabe, no global. Que isso é o mais fácil de fazer, é isso, gente. A igreja é assim, a igreja é assado. Deus senta sobre todas as coisas. A igreja vai ser impactante quanto membros isolados, pessoas físicas dela assumirem Jesus como Senhor. Não existe igreja, sabe? Um corpo, uma pessoa. Existem vários indivíduos, milhares de indivíduos, que podem ou não assumir Kyrios, o senhorio de Jesus, um discipulado intencional, intenso, vocacional, falar, eu quero seguir Jesus, ainda que me custe algo, e vai te custar algo. Ainda assim eu quero seguir Jesus. E esse algo que te custa, quando você entende Jesus como Senhor, você vai entregar, porque você sabe que Ele é Senhor.
Ele é Senhor sobre aquilo que é seu. Ele é Senhor sobre a sua casa, Ele é Senhor sobre a sua família, é Senhor sobre o seu dinheiro, Senhor sobre o seu tempo, Senhor sobre o seu emprego, de forma que Ele é dono. De forma que Ele é dono. Esses imperadores que a gente falou, César, Czar, Kaiser, claro que os regimes mudavam, mas era comum todo o terreno ser deles, tudo ser deles. Você podia plantar, você podia colher, você podia cultivar, você podia ter gado e tudo, mas se um belo dia ele quisesse construir lá a casa dele, ele podia, porque já era dele. Não tinha processo de desapropriação, de indenização, era dele. Então você vaza. Ele era Senhor sobre todas as coisas. E esse é o tipo de senhorio que nós temos que entender de Jesus sobre a nossa vida. Ele é Senhor sobre todas as suas coisas. Ele falou, você pode agir de duas formas. Ou, por quê? Porque sim. Ou pode ficar batendo boca, mas esse bate-boca normalmente é perca de tempo. Sabe, Deus raramente nos planos dele, ele revela o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo. Na verdade, é justamente crer no primeiro passo que está a fé. Porque ele não te fala o final. E ele não falou para Abraão, por exemplo, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu te farei uma nação e você vai ser Israel. Israel vai ser uma nação maravilhosa, a nação com o maior número de prêmio Nobel da história, sabe? E vai criar a nação e você vai estar na Bíblia, vai ser conhecido como homem, você vai ser conhecido como o pai da fé. Aí ficou fácil de topar. Mas ele não falou nada disso. Falou, Abraão, sai da sua terra e vai para onde que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, inclusive, no caminho. Não vou te mostrar hoje, não. Quando você estiver andando aí, no dia que eu quiser, eu te falo. Davi foi ungido rei. Davi, você é rei agora. Agora, não. Vai vivendo a sua vida aí. Só te falei que você vai ser rei. Vai vivendo aí. Aí sofre perseguição. Aí o rei quase mata ele. Aí vai para a caverna. Coisa e tal. Aí desanima. Aí anima aí, vira rei, mas vira rei também, né? Um monte de confusão, guerra para lá e para cá. Normalmente, o primeiro é justamente nessa falta de informação que reside a fé. É quando Deus fala para você e ele responde, por que Deus? E ele fala, porque sim. Quando não te fala o plano completo, quando não te fala, se você fizer isso, vai acontecer assim, assim, assado, vou te libertar aqui, vai ter um livramento ali, vai ter uma promoção aqui, seu filho assim, assim, assado. Aí não precisa de fé, né, gente? Precisa de fé quando a história da multiplicação dos pães e dos peixes, quando tem uma multidão, todo mundo esfomeado, você tem 5 pães, 2 peixes só para você, tem 10 mil pessoas ao redor, ninguém com comida, só você, fé, é você dar seus 5 pães e 2 peixes para Jesus, sem garantia que ele vai te dar de volta. Sem falar, dá para mim que eu vou multiplicar, porque ele não falou que ia multiplicar, ele falou, dá para mim, só isso. Dá para você estar com fome também, né? Você é desse tamanho, né? Os carpinteiros sentem fome para caramba. Vai comer, né? Fé é você dar, sem saber o que vai ter de retorno, sem saber o que te espera, sem saber o dia de amanhã. Isso é fé. E é isso que o Kyrios, o Senhor, exige de nós. Se você quiser se levantar, a gente vai encerrar já. Tem um versículo muito famoso, em Atos 2, 21. Atos 2, 21. Que é quando Pedro, depois do Pentecoste, ele está pregando à multidão, onde muitos se convertem, né? A Bíblia fala de multidões que se converteram naquele evento. E esse versículo diz assim, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso muitas vezes é usado em apelos evangelísticos, né, de forma que muitas vezes nós cremos que pessoas que vêm aqui à frente oram, invocando o nome do Senhor, será salva. Pessoa que orou, né, e falou, Deus, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida, e coisa e tal. Pessoa que fez uma oração nesse sentido será salvo. É claro que juiz é Deus, e Ele sabe quem é salvo e quem não é salvo, qual é o método, qual não é o método. Mas, de qualquer forma, para mim, pelo menos, essa oração que eu mesmo já fiz, acho que muitos de vocês já fez, se não todos, é algo pouco palpável para a vida cristã que nós conhecemos. Uma oração, quantas pessoas já fizeram uma oração e nunca mais tiveram Jesus como Kyrios, como Senhor?
E é interessante que nesse versículo fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor como título. Senhor como título de posse, Senhor como título de poder, Senhor como título de Senhor sobre a minha vida, aquilo que Ele fala eu faço, aquilo que Ele quer eu quero, aquilo que Ele fala eu escuto. Ou seja, todo aquele que invocar Jesus como Senhor sobre a sua vida, como uma autoridade máxima, como suprema autoridade sobre a sua vida no plano individual, será salvo. Não aquela pessoa que fez uma oração meia boca com 50 mil pessoas fazendo a mesma coisa, e fez porque o amigo foi com ele, nem sabe o que significa, e foi embora, nunca mais a vida mudou a vida não mudou nem um polegada. Porque palavras são palavras. Palavras são palavras. E em época de eleição a gente sabe muito bem, né? Político fala que é uma beleza. Mas invocar o nome do Senhor não é falar. Não é falar Jesus alto, né? Que invocar dá a impressão que é alto, né? Estou invocando. Invocar o nome do Senhor é você colocar Jesus no trono do seu coração. É você ter Ele como seu Kyrios no plano individual. É você como pessoa física querer ser relevante na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. É você se percebendo como um discípulo de Jesus. É você não transferindo responsabilidade para abstrações, para o Brasil, para a igreja, para o povo, para não sei quem, para o partido. Não, é eu. No meu plano é Sandro Vasconcelos Gonzalez, CPF 118, Parará. Isso, no meu entender, é invocar o nome do Senhor. Eu queria que você refletisse por 2 minutos. Qual o plano da sua vida você ainda não tem Jesus como Senhor? Aonde que te custa que você ainda não entregou? Seja financeiro, seja familiar, seja emocional. Ou você já tem hábitos. A Bíblia nos fala sobre disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Disciplina espiritual é oração, leitura da palavra, jejum, congregação. Disciplinas espirituais. Por que são disciplinas? Porque não é coisa que você faz naturalmente. Não é uma coisa que você faz depois do almoço de sobremesa. Jejum, oração, leitura da palavra, congregação. São coisas que você tem que se disciplinar a fazê-lo. Disciplinar a fazê-los. Você o faz porque você entende que Jesus é seu Senhor e Ele quer que você faça isso. Jejum, oração, congregação, leitura da palavra. Aonde na sua vida Jesus ainda não é Kyrios, não é Senhor sobre as coisas, não é o suficiente para que Ele fale para você porque sim, para você se dar por vencido. Jesus, nós oramos essa noite, Pai. Oramos porque sabemos que, independente do resultado de eleição, sabemos que o Senhor continua assentado à direita do Pai. Sabemos que, independente do resultado de eleição, no grande dia, e esse dia há de vir, o Senhor vai voltar como general dos exércitos, Pai, vou pegar a sua igreja. Sabemos que, independente do resultado de eleição, o Senhor continua sendo fiel, continua sendo bom, continua sendo poderoso para agir entre nós. Mas também lhe pedimos, Pai, para que o Senhor se revele a nós aonde em nossas vidas individuais o Senhor ainda não é Senhor. O Senhor possa revelar a nós essas áreas, Pai. Possa falar conosco, que nós como pessoas, possamos como discípulos entregar essa área ao Senhor, Pai. Cada um de nós aqui, que o Senhor possa falar no nosso coração essa noite. Nosso tempo, nossa família, nosso dinheiro, nossa profissão. Nós queremos te entregar, Pai. Queremos ter o Senhor como Kyrios em nossas vidas. Como Senhor, como Imperador, como Senhor de todas as coisas, Pai. Nós possamos te entregar aquilo que nos custa. Em nome de Jesus, Pai. Você no seu lugar, sabe? Fica aí mais um minutinho, o pessoal vai cantar uma música aqui. Você
ore, você reflita, você pense sobre aquilo na sua vida que falta você entregar a Deus como seu Senhor.